Olá, está começando mais um TV UERJ Esporte comigo, Hugo Mirandela, o grande Pedro Balão Rastar, tudo bem? Tudo certo, tudo ótimo. Tudo tranquilo. E com o nosso grande chefe da TV UERJ, Paulo Gonçalves, tudo bem? Tudo certinho, tudo bom? Tudo tranquilo. Mais uma vez aqui, vamos dar início, mais uma discussão na terceira rodada do Campeonato Carioca. O Vasco que foi a campo no sábado contra o time do Mesquita. O que você achou? Enfim, convincente, né? Aliás, se você for comparar com o jogo contra o Madureira, que foi aquele 2x1 sofrível, bizarro, e 1x0 no Americano, que foi tão sofrível quanto, só que a diferença foi que teve uma vitória. Dessa vez, o Vasco fez um 3x0 interessante, contou com um gol do Thiago, o goleiro, que fez um gol, primeiro gol de goleiro da história do Vasco, interessante, e o Leandro Bonfim, que fez 2 gols, correndo atrás da posição dele, até porque, talvez, né, com o Edmundo, com o Jean, ele perca o espaço no meio de campo, como a gente estava conversando antes do programa. E aí ele precisa, né, mostrar que... Desculpa, mas quem foi aquele cara que bateu o pênalti no jogo contra o Americano do Vasco? O Moraes. Ele bateu melhor que o Moraes. Isso, talvez o Thiago até ganhe essa alcunha, né, de batedor oficial, até de falta. Ele bateu uma falta também no jogo, passou próximo. A travessão bateu bem. Aliás, foi loucura. Aliás, será que vai virar moda? Porque o Bruno também fez um chutor. Ele ia bater o pênalti. Depois a gente conversa. Se eu fosse atacante, eu não ia gostar muito não, mas... Com certeza. Pois é. Isso aí, mas o Thiago já caiu nas graças da torcida. E também o Vasco mais uma vez fez um jogo de um tempo só, né? Pois é. Jogou o primeiro tempo, mas isso, foi de mão puxado. Entrou meio desligado o jogo. E mesmo fazendo 2 gols, jogou mal, poderia ter criado mais oportunidades, como no primeiro tempo. O Vasco criou muitas oportunidades no primeiro tempo. A sorte do Vasco é que houve uma combinação de resultados absurda aí, sabe? O Madureira não ganhou, a Cabo Frense não ganhou, perdeu pro Friburguense, e aí ele conseguiu voltar para a segunda posição por causa do saldo de gols. E deu uma sorte. Mas aí, o que vocês acham? Que o Vasco agora vai, decola? Bom, é a esperança, né? Eu acho que pra Taça Rio talvez, né? Taça Guanabara Taça Guanabara é um tiro muito curtinho ali, o Vasco tem times melhores que o Vasco, por exemplo. Mas eu já acho que o Fluminense, desde a primeira rodada, não tá mostrando muito a que veio. Então provavelmente talvez fique entre Botafogo e Flamengo. Eu acho que vai falar do Fluminense agora? Isso. Vamos falar então do Fluminense. O Fluminense que foi a campo também no sábado, um horário muito discutido pela torcida, 8h30 da noite, jogo no sábado do Fluminense. E emperrou a máquina tricolor, empatou com o Macaé, 2x2. Jogo que teve um golaço do Thiago Neves, gol de craque mesmo, alazico. Deu um tantozinho no ângulo do goleiro, gol para você ver e rever. O Macaé virou, também com um golaço do camaronês Steve, deu uma meia-lua no Igor, que ficou batido, depois mandou um balaço pro gol. E com o Jones virando o jogo pro Macaé. Steve Jones. Vai ter o Larry, o ataque. Erickson. Pô, como assim? É o ataque do time do Macaé. Parece mais dos Estados Unidos. Bom, então, mas o time do Fluminense, a defesa está reclamando do ataque, falando que o ataque não está marcando. E o ataque está reclamando da defesa, porque a defesa não está se aproximando do ataque, não está deixando o time compacto. O Renato Gaúcho negou esse racha na equipe, falou que todo o time jogou mal, culpou o árbitro, como sempre o time que perde culpa, o árbitro, quase 2 pênaltis que ele não deu em cima do Washington. E o time, mais uma vez, só melhorou depois da entrada do Júnior César no lugar do Gustavo Nery, que não está conseguindo jogar bem, e do Cícero, que está no lugar do Gabriel, e assim que entrou, fez o gol de empate. É a terceira vez que o Cícero e o Júnior César entram e resolvem. Por que o Renato Gaúcho não põe isso desde o começo? Dá uma chance pra ele já. Ele gosta do Gustavo Nery, não é possível. Ele está dando um apoio pro Gustavo Nery, ele falou que até o Zico já teve má fase, então ele vai continuar apoiando o Gustavo Nery, até um dia que eu acho que... Agora, se o Gustavo Nery jogar que nem o Zico, então... com certeza. Se jogar uma boa fase que nem o Zico, Fluminense. Bom, os primeiros pontos perdidos pelo tricolor das Laranjeiras. Os 2, né? E o Macaé agora está em terceiro com 5 pontos, né? Ela está invicto. Isso, o Macaé é do Tita, técnico Tita. Fez história no Vasco e no Flamengo. Bom, domingo, a galera que foi no Geão pôde curtir um futebol de encantar os olhos. O Botafogo, do técnico Cuca, jogando muito futebol. O que você achou do teu time, Paulo? Eu achei um time maravilhoso. Ele está cada vez melhor. O Cuca está acertando na escalação do time. Tá com um toque de bola bem rápido, também, tanto que teve aquele esquema na televisão que passou que chegou a dar mais de 24 passes seguidos assim, com direito ao olé. O terceiro gol foi uma pintura de equipe, foi um trabalho muito bem feito ali na cobrança de falta pelo Lúcio Flávio, passou pelo Wellington Paulista, cruzou, eu não lembro quem fez o gol, você lembra, Hugo? Foi o Zé Carlos. Zé Carlos, isso foi o Zé Carlos. O Túlio fez o primeiro gol, Jorge Henrique está se mostrando um ótimo atacante, um ótimo número 7. Eu acho que o Botafogo está ruim, só tem um porém o Botafogo, que é na questão do meio campo defensivo.
Quando o time adversário está com a posse de bola, o meio-campo não está fazendo direito o trabalho dele, está deixando o time adversário ficar muito tempo com a posse de bola. Eu acho que tem que marcar um pouquinho mais, mas de resto tá uma maravilha o Botafogo, o Cuca só tem que dar uns apertos finais. Agora aí que tá o negócio, né? O Botafogo encantou no começo do ano passado e não ganhou nada, foi Mas uma sabe- vergonha. sabe- Vergonha não, uma decepção. Não, foi uma decepção. Mas eu acho que esse time desse ano está menos dependente, estava falando isso com o Hugo há um pouco tempo, que está menos dependente de certos pontos chaves. Por exemplo, no passado a gente estava dependente muito do Joilson, do Zé Roberto, do Dodô, e o Jorge Henrique está fazendo o mesmo trabalho do ano passado, mas era muito dependente do Joilson e Zé Roberto. Esse ano está muito mais Coeso, denso, né? está muito mais coeso, o time inteiro está jogando bem. Eu acho que isso é um ponto muito O time bom está do se time. integrando no Botafogo. Todo mundo está fazendo Todo sua mundo parte, não está dependente correndo de muito. uma pessoa ou outra pessoa só. E outro time excelente também é o Vasco. Tô brincando, o Vasco vai, continua. Bom, o Botafogo que mostrou, aqui veio, fez uma boa pré-temporada, foi o time que mais treinou e tá voando o time do Botafogo, correndo muito. Ontem eu vi o jogo, o americano não conseguia jogar, que o Botafogo mesmo ganhando de 2-0. Só depois que fez o terceiro gol que deu uma relaxada. Normal. Mas o Botafogo com 2-0, o Botafogo tava correndo, marcando, o americano não tava, tudo bem que o americano não é esse time todo, tem o poder ofensivo, mas deu um trabalhinho pro Vasco. Então o Botafogo não deixou o americano jogar e o terceiro gol foi uma pintura. Foi lindo. Aquilo Tanto que a torcida gritou o nome do Cuca, né? Foi uma Porque jogada foi um gol coletivo, fenomenal, não foi um gol de uma fenomenal pessoa do só. time do Botafogo. O Wellington Paulista também serviu de garçom, deu passe pro Túlio pro no Jorge primeiro gol Henrique. e pro Jorge Henrique, que também perdeu um gol, o Wellington Paulista de cara com gol. Mas artilheiro do Aquele na Botafogo, pequena área, né? artilheiro do Botafogo, o Jorge Henrique, que era o garçom ano passado, tá se tornando goleador aí. Agora tá sendo servido, né? Bom, outro grande que goleou no Maracanã foi o Flamengo, não deu chance ao Duque de Caxias. Esse foi até engraçado, porque eu jurava que ia ser um jogo muito mais difícil do que foi, até porque o Fluminense tomou um sufoco e fica aquela história de que Fluminense e Flamengo são equivalentes e parece E que até o Flamengo Duque de tá Caxias melhor. também goleou a América, deu trabalho pro Fluminense, pensou, pô, esse vai ser a sensação desse ano. É. O Flamengo, logo no primeiro tempo, liquidou o jogo, Foi 4-0 no primeiro tempo, E só um segundo. 5-1. Esse jogo que teve uma jogada inusitada, um lance inusitado. O Juan sofreu pênalti no quarto, estava 3-0 o Flamengo, o Juan sofreu pênalti. Aí a torcida começou, estado pelo goleiro do Vasco que fez o gol no sábado, você começou a gritar Bruno, e ele olhou pro João, pode ir lá bater. O Bruno correu o campo todo, chegou lá, a bola estava na mão do Souza, ele não queria largar por nada, nem sob Pô, tortura. mas é aquela coisa, né? O Souza, atacante, ele não tinha feito gol Isso, ainda. brigando pela artilharia. Ele queria Até- deixar o golzinho O dele. Flamengo abriu pra lá com o Marcinho, foi uma jogada meio confusa dentro da Aliás, área. O alguns Marcinho gols fez foram o bem gol. confusos do Flamengo. Isso. O do Y, o segundo, foi um bate-rebate, um sobra pra lá, sobra pra cá, sobrou no Y, que estava impedido. Ele fez o segundo gol. Depois, aí teve o do Léo Moura, foi uma falta, puxei pelo Jailton. O goleiro espalmou, o Léo Moura bateu, pegou o rebote, fez o gol. Aí teve o do Souza de pênalti. E teve o outro do Ibis, que foi uma tabelinha dentro da área do... Uma moleza, Duque de Caxias, impressionante. e foi feito o gol. Quem fez o gol do Duque de Caxias foi o Eduardo, que jogou até no Vasco, jogou lateral esquerdo do Vasco, está emprestado pelo Duque de Caxias. O Vascaíno foi lá e fez o gol de honra do time da Baixada. Bom, outros resultados que completaram essa terceira rodada, no sábado, o América Perdeu mais uma vez. perdeu uma terceira derrota seguida do América, perdeu o Volta Redonda de 4-2, a situação está deprimente do time do América. E o Cardoso Moreira, primeiro vitória do Cardoso Moreira, ganhou de 2-1 do Boa Vista, o Boa Vista que tinha ganhado do Volta Redonda. Não, tá Tropeçou. muito equilibrada essa galera aí. Isso. Isso é ótimo pro Flamengo, né, que tá com 100%. E ajudando o Vasco, bom, o Friburguense ganhou de 2-0 da Cabo Friense e o Resende ganhou de 1-0 do Madureira. Ou seja, os jogos da quarta rodada são os seguintes. Terça-feira o Fluminense encara o Volta Redonda. Já nos jogos da quarta, o Americano recebe em Campos a Cabo Friense. O Boa Vista pega o América do Rio de Janeiro. O Madureira enfrenta o Friburguense. O Duque de Caxias pega o Cardoso Moreira. O Botafogo recebe no Engenhão o Mesquita. O Flamengo pega o Macaé. E o Vasco encara o Resende em São Januário. E essa foi mais uma edição do TV Web Esporte. Chegando ao fim, mais uma vez, obrigado pela companhia de vocês aqui Prazer. na mesa. Prazer. Bom, o beijinho de sempre, que a gente sempre manda, pro Fabinho que tá de férias. Lá na Saudade Bahia. de você, meu caro. Saudade. Beijinho pra você. E hoje, aniversariante do dia, Renata Sofia, um grande beijo pra você. Parabéns. Eu queria Tudo dizer de todo bom. mundo aqui. Mais tarde a gente se encontra, Exatamente hein? isso que eu ia falar. Isso mesmo. E a vocês aí em casa, até uma próxima conexão. Tchau, tchau. Tchau.